Amigos, hello, mais um oposte. Agora vamos falar para segunda-feira, dia 8. Fazendo já aqui um recap, pequenino recap, do que foi o dia de hoje. Portanto, falamos no vídeo de ontem da mais ou menos no jogo da Geórgia com a Bulgária, a questão de gols marcados em ambas as partes, na vitória da Geórgia. Falamos, curiosamente, nos Países Baixos com a Lituânia, nos Países Baixos a vencer ambas as partes, não veio. Nos Países Baixos a marcar ambas as partes, gols marcados em ambas as partes. Na Alemanha a vencer ambas as partes não aconteceu, mas na Alemanha a marcar ambas as partes, os cantos também não vieram. A Bélgica a vencer ambas as partes, Bélgica a marcar ambas as partes. Aqui na Polónia, Polónia empata a vitória em mais de 1.44, gols marcados nas partes também. Na Turquia, o mais 2,5 que nós falamos também, e falamos da exposição que a Turquia ia ter no momento, na forma como atacavam e muitas vezes deixavam muito espaço para a transição da Espanha. Acertamos na mousse no que foi o jogo, tanto é que fomos atrás do over 2,5 nesse jogo, exatamente nesse sentido, ok? Exatamente nesse sentido, quando nós abordamos, quando falamos no vídeo de ontem sobre este jogo, trabalhamos em live o over HT dentro desse mesmo jogo. Portanto, como estava a dizer, o mais 2,5 aqui na questão do que fomos buscar em live no jogo da Espanha, ficou 6-0. Golos marcados das partes, os cantos HT também vieram. Portanto, do que fizemos hoje em live, também fomos buscar 2 golos no jogo da Bélgica. Falhamos 2 odds de cantos, não estou no live, mas pronto, vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Israel-Itália. Estamos a falar de um Israel a 7.52, estamos a falar do empate a 4.52, Itália 1.40, mais de 1.20, mais de 1.77. Eu tenho em memória este jogo que eles tiveram de confronto direto, que foi este, onde é que está? Foi este 4-1 aqui. Que isto primeiro, eles não marcaram, eles só marcaram mesmo em cima do intervalo, depois a coisa lá se desenrolou. Mas foi uma tareia, né, daquelas mesmo italiana da Itália, no confronto direto. Mas pronto, a Itália que vem, onde é que está aqui o grupo, onde é que estão os italianos? Italianos, está aqui. Os italianos que perderam na Noruega, para quem se lembra, depois tiveram 2 vitórias. Okay? Os italianos, depois perderam com a Noruega, venceram a Moldávia e a Estónia. Este jogo foi 0-0 para o intervalo. Já os israelitas começaram a ganhar no terreno da Estónia por 3-1 e ganharam na Moldávia por 4-0. Portanto, não é propriamente um passeio para Israel, para a Itália, okay? Não é propriamente um passeio. A Itália vai ter algumas dificuldades, temos confrontos diretos. O over 0.5 HT pintou sempre, o over 1,5 HT pintou sempre, o over 2,5 também pintou sempre. A Itália vem de uma vitória, ela está arrancada muito a ferros, demorou para sair aquela vitória, demorou até entrar o primeiro gol, mas depois foi quase uma questão de, a partir do momento em que entrou o primeiro, vamos embora. Para mim, eu gosto aqui de 2 odds, mais 2,5 a 1.67 e o gols marcados em ambas partes a 1.70, para mim são os melhores odds para o dia de amanhã. E entendo que a odd da Itália esteja favorável e esteja indicada para o que pode ser realmente a partida e o favoritismo dos italianos para o jogo, mas prefiro tentar ir buscar essa odd vendo a partida, por exemplo. Acho que é mais propício nesse sentido. Acho que a Itália, com as dificuldades que teve com a Estónia, acredito que vai passar um bocadinho com as mesmas dificuldades contra Israel. Israel é um bocadinho mais forte que essa mesma Estónia. O próprio resultado deles indica, 3-1 fora para Israel. Portanto, prefiro tentar ir buscar este TR da Itália em live, caso não estejam a vencer, por exemplo, ou que estejam, por exemplo, empatados ao intervalo, mas estejam a ter um daqueles típicos massacres italianos, propriamente estar a ir atrás deste TR em pré. Gosto sim do mais 2,5, gosto muito do gol marcado nas partes, até por algum histórico de confrontos diretos nos últimos 2 jogos destas equipas, por exemplo. Portanto, gosto muito de jogar um bocadinho com isso. Se nós formos a ver os jogos italianos, portanto, tinha um gol ao intervalo, não teve com a Estónia, mas depois acabou por vir sempre o over 2,5. Aqui 2 gols, aqui 3, aqui 5, e já na Moldávia, portanto, Israel, cá está 3-1, estavam igual ao intervalo, 4-0 estava 2-0 ao intervalo. Portanto, jogar um bocadinho aqui com isso. Entretanto, Croácia-Montenegro. Temos uma Croácia que tem 3 jogos, 3 vitórias. Temos o Montenegro que tem 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. Estamos a falar de uma Croácia a 1.20. Estamos a falar de um empate a 6.51, Montenegro a 13.20. Mais 2,5 está a 1.60. Olhando aqui ao confronto histórico desta mesma Croácia, 7-0 fora, desculpem, a Gibraltar, 5-1 a República Checa em casa e venceram apenas por 1-0 as Ilhas Faroé fora, venceram em Cantos, goleada, golos só 1, e na primeira parte. Já a Montenegro, que vem, ora bem, Montenegro vence Gibraltar por 3-1, vence Ilhas Faroé por 1-0, e Ilhas Faroé está coisa.
A República Checa perdem por 2-0, depois perdem novamente com a República Checa em casa. Este jogo é em casa dos croatas. Estamos a falar de golos marcados nas partes a 1.61. Para mim, top Xuxa. Gosto muito da Croácia marcar em ambas as partes a 1.83. Okay? Uma Croácia que está bem, está competente, certo que Gibraltar e Ilhas Faroé não são propriamente medidores de qualidade croata, mas a Croácia tem uma boa equipa, a Croácia tem uma boa... Para vocês terem uma ideia da capacidade que esta Croácia ainda tem, apesar de estar aqui muito em fim de ciclo de alguns jogadores, mas estamos a falar de Budimir, Kramaric, Susic, Pasalic, Batumina, estamos a falar de Pongraic, tem o Khaled, tem o Sousa à esquerda, Livakovic no corredor direito, Soltalo, Modric ainda lá dá umas pernas, Perisic, Ivanovic do Benfica, Joranovic. Portanto, há aqui algum talento ainda por parte da Croácia. Montenegro não é assim tão fraca quanto isso, não tem nada a ver com as Ilhas Faroé ou com Gibraltar, até mete Montenegro ali a poder criar as mesmas dificuldades, por exemplo, com uma República Checa, ok? Com uma República Checa, mas prefiro aqui jogar um bocadinho com a questão de Croácia marcar em ambas as partes a 1.81, gols marcados em ambas as partes a 1.61, também parece-me odds engraçadas. Em termos de confronto direto, estas equipas nunca se defrontaram, pelo menos neste tipo de fases. Continuando, Grécia-Dinamarca, para mim o jogo grande do dia. Estamos a falar de uma Grécia a 2.45, estamos a falar do empate a 3.10, estamos a falar de Dinamarca a 3.10 também. O que é que eu ia dizer? Mais de meio 1.36, mais de meio 2.20, mais 0.5 1.47, mais de 1. O que é que eu ia dizer? Ambas marcam 1.93 e estamos a falar do onde é que está essa odd fantástica que eu adoro? Essa odd fantástica que eu adoro, que está perdida, a odd fugiu. A odd emigrou, amigos. Calma, a gente encontra a odd. A gente encontra a odd, amigos. Que era o gol marcado em ambas as partes para este jogo, que acredito que este jogo seja muito bom para isso mesmo. Ela está, gols marcados em ambas as partes, 1.93. Estamos a falar de uma Grécia que vem de 3 jogos, 3 vitórias. Vem de um 5-1 perante a Bielorrússia. E estamos a falar de uma Dinamarca que empatou a 0 em casa com a Escócia. Ficou a dever-se um bocadinho a si mesma a falta de um golo, sinceramente. Acho que a Dinamarca podia e devia ter marcado pelo menos um golo à Escócia. Fez mais por isso na segunda parte, propriamente na primeira. Temos uma Grécia que começou com o pé direito, uma goleada à Bielorrússia. Acredito que seja um jogo aberto, dividido. Uma Grécia que está com muitos jogadores com muita qualidade. Se formos olhar ao último 11 da Grécia, se formos olhar aqui ao último 11 da fucking Grécia, estamos a falar 11 de Tsolakis na baliza, estamos a falar de Tzolis, estamos a falar de Pavlidis, estamos a falar de nomes como onde é que eles estão, de Tsimikas na esquerda, Vagianidis na direita, ainda há, por exemplo, Ioannidis, temos, por exemplo, onde é que está Konstantetelis do PAOK. Portanto, há aqui algum talento dentro desta seleção grega. Não vou dizer que é uma geração de ouro, mas pode ser uma equipa muito interessante de se acompanhar nos próximos tempos, em termos de evolução do seu futebol e quem sabe uma presença no Campeonato do Mundo, Campeonatos da Europa e por aí fora. Portanto, uma Grécia que a jogar em casa, a Grécia nos últimos jogos em casa perde aqui com a Escócia por 1-0 Nations League, tem aqui uma derrota com a Inglaterra em 2024 já de Nations League também, mas depois empata com a França, e já foi em 2023, perde com os Países Baixos em 2023 também. Portanto, tirando aqui talvez a Escócia, já foi este ano, em 2025, para a Nations League, uma Grécia competente no seu terreno, portanto, jogar um bocadinho com isso também. Acredito que seja um bom jogo para trabalharmos cantos, mais 3.5 cantos HT, está com modo de 1.50, parece-me extremamente interessante. Estamos a falar de uma Grécia, repito, fator casa, a jogar em casa, uma Dinamarca que abusou muito do jogo de corredor lateral e de muito forçar, muito cruzamento, ou seja, muita bola nos corredores por parte da Dinamarca neste jogo com a Escócia. Tanto é que vocês podem ver, eles tiveram 13 cantos. Para vocês terem uma ideia, na primeira parte eles tiveram, para não estar a dizer as neiras, um bocado mal a contar, tiveram 5 cantos na primeira parte, na segunda parte tiveram 8. Ou seja, muito jogo de corredor. Vocês podem ver aqui pela primeira parte, a maior parte do ataque, da presença era pelo corredor esquerdo. A Dinamarca originava sempre muitos cruzamentos, muita envolvência de Dolberg nas diagonais de centro-esquerda, de Ramsgaard aparecendo naquele corredor e do próprio Maile também avançar muito ali pelo corredor esquerdo.
tentando sempre procurar muito o cruzamento. Portanto, pode ser um jogo interessante para trabalhar nesse aspecto. A Dinamarca teve alguma exposição no momento defensivo, na transição defensiva. Ficou algo exposta à Escócia, mas a Escócia nunca soube verdadeiramente aproveitar isso. Houve lá alguns ataques da Escócia muito interessantes, aproveitando o espaço existente. A Grécia, com Pavlidis nos apoios, um Vagiannidis no corredor direito, a fazer grandes cavalgadas por ali fora. Pode ser um jogo relativamente aberto, pode ser interessante trabalharmos, volta a dizer, cantos na primeira parte, trabalharmos o gol HT também, acho que pode ser um jogo muito interessante para isso. Obviamente vocês têm que ver a partida, ok? A partida vocês têm que ver el partido. Portanto, amigos, estamos conversados, estamos arrumados para o dia de amanhã, um videozinho mais curto, só abordamos estes 3 jogos. Eu sei que ainda temos Kosovo-Suécia, temos um Suíça-Eslovénia, temos um Gibraltar-Ilhas Faroé e um espetacular Bielorrússia-Escócia. Vou ver aqui alguns mercados destes jogos também. Não abordamos aqui no vídeo, mas podem sair, por exemplo, como nós fizemos hoje a tripla. É verdade, a nossa tripla de golos marcados em mesmas partes voltou a pintar. Okay? A nossa tripla de golos marcados em mesmas partes voltou a pintar. Vamos ver se vamos voltar a fazer triplas de golos marcados em ambas as partes ou mais 2,5, também aquele mercado fantástico. Hoje o dia correu bem melhor que o de ontem. Ontem foi mau, não temos como o não o dizer, faz parte, é lidar, é identificar os erros e trabalhá-los. Amigos, Bet7, o BetBuilder que falamos, por exemplo, para o jogo da Polónia, BetBuilder na Bet7, dos melhores castelos dos mercados são na Bet7, Jofrinho 29 em minúsculas, MyBest.bet, excelentes mercados em pré de cantos, de golos marcados em ambas as partes, golos, ambas marcam ou mais 2,5, linhas de jogadores, para a malta gosta dos mercados de jogadores fantásticos, e também no live excelentes odds para cantos e golos nos jogos, seja golos HT, overs à frente, quer uma casa, quer outra, Jofrinho 29 em minúsculas, tem toda a informação ou nas minhas redes sociais ou no Telegram. Está disponibilizado gratuito, que vocês têm aí o canal de Telegram disponibilizado no YouTube. Não esqueçam da parceria com a Corner Pro. Tudo isto que eu estou a ver-vos e vos estou aqui a mostrar só é disponível terem acesso a isto através da subscrição premium do site. Se vocês registarem, que o link está na descrição, ou usando o código, já têm um registro feito na casa, no site neste caso, usam o código, colocam o código na vossa parte do user e dizem, olha, acessei este código agora à nossa conta, e vocês podem falar com o suporte do site, eles dão-vos 3 dias gratuitos para terem acesso ao site, e toda esta informação, por exemplo, pegando aqui até no jogo da Grécia, para vocês terem uma ideia, marcar em ambas as partes a Grécia em 50% dos últimos 10 jogos, primeiro a marcar em 60% dos jogos, curiosamente a Dinamarca, não nos últimos 10 jogos, ok? 10 jogos, vocês podem meter isto para 15, por exemplo, não é a primeira equipa a marcar, só foi a primeira equipa a marcar em 30% das vezes. Curiosamente, dentro desses 30, quando marcou primeiro, foi a seleção que ganhou no fim, ok? Já a Grécia sempre que marca primeiro ganha. Sempre que isto é estatística interessante para vocês. Não tanto neste contexto de seleções, mas mais num contexto de equipas, é muito mais propício e muito mais interessante este tipo de análise. Por exemplo, média de remates da primeira parte da Grécia, 9.10. Na segunda parte, 8.10. Taxa de conversão, 14%. Isto tem a ver com taxa de conversão de remates à baliza, ok? Média de remates à baliza, 6.30. Ok? Tem toda esta informação aqui, remates totais no intervalo, para quem gosta de trabalhar remates ou de um jogador ou de uma equipa. Por exemplo, para vocês terem aqui uma ideia, falando aqui, por exemplo, do Grécia-Dinamarca, vamos aqui, por exemplo, fazer um bet builder aqui engraçado, só para vocês terem uma ideia. Mais de 1,5 a 1.36 e 7 remates à baliza, dá um modo de 1, quase um modo de 2. Se calhar até sai este bet builder, para vocês perceberem aqui um bocadinho o contexto deste tipo de análise importante temos aqui. Amigos, estamos conversados. Vemo-nos no oposto para terça-feira, porque temos seleção nacional, se não estou em erro, exatamente, Hungria-Portugal. O jogo é fora, não é em Portugal, o jogo é fora. Vai ser um jogo muito difícil para Portugal. Temos o Noruega-Moldávia, pode ser muito interessante. Um Sérvia-Inglaterra também. Temos um Bósnia-Áustria, portanto, os jogos também muito interessantes para terça-feira. Amigos, estamos conversados. Se gostam deste tipo de conteúdo, comentem, partilhem, subscrevam, que ajuda imenso. O comentário ajuda para caralho, amigos. O vídeo já vai longo. Vemos no próximo oposto.